Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a paz, a graça, as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida, trazendo ao seu coração aquele lenitivo perfeito, onde você vive bem consigo mesmo, vive bem com o seu próximo e vive bem com Deus. Durante o programa, que dura meia hora, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero levar você a experiências vivas, reais e preciosas com Deus. Não saia daí. Pega esse controle remoto que está na sua mão, coloca longe de você e assista o programa do início ao fim. Porque no final você vai sentir-se impactado com a bênção de Deus na sua vida, com a manifestação da graça divina no seu coração. E você vai viver, a partir daí, uma vida que tenho certeza será nova, porque a presença de Deus renova em nós os nossos sentimentos para que nós possamos pensar em coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas preciosas e gloriosas. No programa eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com o programa, dos que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegam para mim para serem apresentados no altar da intercessão. E vou apresentar você que no momento estará orando comigo. Então é hora de você se preparar, qual a sua carência, qual a sua demanda, qual a sua necessidade, qual o seu desafio, qual o seu conflito, qual a sua barreira, qual a sua preocupação, qual a sua necessidade. Vamos apresentar tudo diante de Deus, porque Ele pode todas as coisas. Ele faz mais até do que pedimos, mais até do que pensamos, mais até do que imaginamos. Então, compensa você, neste instante, parar um pouco no que está fazendo, voltar-se para Deus, o Criador, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero ser impactado com a Tua presença, eu quero ser transformado pelo Teu Evangelho, eu quero ter uma vida nova. E vida nova é coisa de Deus a nosso favor. Então vamos juntos, fazendo deste programa aquela oportunidade que temos de sermos despertados para vivermos sempre de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, de acordo com a vontade de Deus na nossa vida e desfrutar de um tempo de refrigério, de bênçãos e de grandes vitórias. É assim o Falando ao Coração. Nosso propósito aqui é ministrar a bênção de Deus na sua vida. Hoje, além das orações que faço, que são 2, eu tenho uma mensagem bíblica, quando eu quero falar de um assunto que eu tenho certeza vai despertar a você a tomar uma decisão. E vou também compartilhar. Tem 1 ou 2 testemunhos ali que eu quero compartilhar com você, para que o programa possa despertar em você algo que às vezes está adormecido. Você é um gigante adormecido. Aí, como gigante adormecido, você muitas vezes falta coragem, o medo toma conta, a ansiedade, a angústia, o sentimento de perda, tudo vai somando e produzindo em você aquela revolta, aquele sentimento ruim, e isso não é bom. É hora de você buscar a Deus, porque Ele vai despertar esse gigante que está adormecido. E você vai enfrentar, seja o gigante que for, sempre no poderoso nome do Senhor dos Exércitos. Como fez Davi. Davi, diante de um grande homem, um gigante chamado Golias, ele não pensou 2 vezes. Ele disse: tu vens a mim com a sua força, com a sua lança, com a sua espada, com o seu escudo, eu vou a ti só numa arma, o nome do Senhor dos Exércitos. Só mesmo um coração encorajado pela ação de Deus na vida, para dar aquele vigor e aquela coragem em Davi para ele enfrentar aquele gigante. Todos diziam que era
um suicídio, que era uma temeridade, que ele não conseguiria, que ele não podia fazer aquilo, porque era algo assim desproporcional. Um menino, praticamente, um jovenzinho, que nem no exército estava, enfrentar um gigante que tinha vencido até ali muitos exércitos sozinho. Mas Davi disse: eu sou pequeno, mas o grande está comigo. Eu sou fraco, mas o forte está comigo. Eu sou incapaz, mas o capacitado e aquele que dá capacidade está comigo. E eu vou enfrentar o gigante com 5 pedras na mão e uma funda. Pegou as pedras, colocou a primeira pedra na funda, girou a funda, jogou a pedra cravou na testa do gigante, o gigante caiu, ele arrancou a própria espada do gigante, cortou-lhe o pescoço e comemorou a grande, retumbante, maravilhosa vitória. Eu quero que o Espírito de Deus produza em você a coragem de Davi, o destemor de Gideão, a força de Moisés, a fé de Abraão, a capacidade de esperar em Deus de Noé e o destemor de Pedro e de tantos outros que encontramos na Bíblia, para que você viva uma vida melhor, mais feliz, mais abençoada e mais vitoriosa. Quero convidar você para nesse domingo estar conosco aqui na Betel. 2 cultos especiais, 10h30 da manhã o primeiro e 7h30 da noite o segundo culto. Venha cultuar a Deus conosco, venha viver momentos intensos e preciosos na presença de Deus, sabendo que enquanto cantamos, a manifestação da presença de Deus é real. Enquanto oramos, a manifestação da sua resposta é gloriosa. Enquanto pregamos, a manifestação da sua operação na vida de pessoas através da palavra é imprescindível. E enquanto convivemos, a comunhão nos fortalece para vivermos uma vida melhor. Venha estar conosco, domingo, 10h30 ou 19h30. 2 cultos preparados para que você viva e desfrute do melhor que Deus tem para a sua vida e saiba você, o que Deus faz é algo grande, precioso e maravilhoso. Eu quero nesse instante fazer a primeira oração do programa. Eu quero pedir a Deus para abençoar e recompensar todos vocês que contribuem com o programa, que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar. Saiba você que fazer o programa para mim é um privilégio. Gravá-lo, estar fazendo todo o processo de edição, isso tem sido para nós que produzimos o programa um privilégio. Agora, manter este programa no ar é um desafio que eu compartilho com vocês para que vocês me ajudando, nós vamos continuando com esta obra que já está sendo realizada há mais de 18 anos e ela não pode parar, porque aqui fala-se de Jesus, aqui fala-se do poder de Deus, aqui fala-se dos milagres de Deus, aqui fala das bênçãos de Deus. Oremos então. Senhor Deus e Pai, sou profundamente agradecido por todas estas pessoas que contribuem com o programa, que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar, que através de suas ofertas voluntárias e dedicadas com amor, eu possa ter recursos para que eu cumpra os compromissos assumidos com pessoas, com as televisões, com todos aqueles envolvidos nesta obra, e assim a tua palavra seja proclamada com toda liberdade, para que o teu nome seja anunciado com toda a verdade e as bênçãos sejam reais na vida de cada pessoa. Recompensa, Senhor, estes teus filhos, estas tuas filhas, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você neste instante alguns testemunhos que eu tenho aqui. Eu tenho 2 testemunhos para compartilhar com você no programa de hoje. O primeiro testemunho é da Josi. Ela diz assim: querido pastor Gentil, sou Josi e estou muito feliz em poder participar desse programa que é uma bênção em meu lar. Precisava vender um lote que estava à venda já há um tempo. Fui para as campanhas dos Salmos, rapidinho o lote foi vendido e foi à vista. Fiquei muito feliz. Me tornei numa evangelista associada e quero dizer, esse programa não pode parar. Somos impulsionados a cada dia a colocar nossa fé em ação e orando no altar da intercessão
todos os dias chegamos mais perto de Deus. Muito obrigada por tudo. A Deus toda a glória. Sou Josi Aparecida Silva, aqui de Goiânia. Josi, obrigado pelo seu testemunho. Ele compartilhado torna-se bênção na minha vida e na vida de muitas pessoas. Mas eu tenho mais um testemunho. Trata-se da Joelina Sales Bastos. Vamos lá para o testemunho da Joelina. Meu amado pastor gentil, sou a irmã Joelina Sales Bastos e moro em Goiânia. É com grande alegria que participo desse maravilhoso e abençoado programa, com o propósito de contar um pouco das muitas bênçãos recebidas através do altar da intercessão e também através das campanhas dos salmos. Pastor gentil, tenho 85 anos de idade, que lindo, né? Sou nordestina do Ceará, oxe. Mas o Senhor Jesus me trouxe para essa terra abençoada que se chama Goiás. Aqui tem piqui, lá não tem, né? Então, terra boa. Em especial Goiânia, a cidade onde moro. Aqui prosperamos e aqui também encontramos o programa Falando ao Coração. Que bonito, né? Que é uma riqueza em nossas vidas. Há pouco tempo atrás, o meu irmão, Geu, passando muito mal, foi ao médico e lá disseram que ele teria de passar por uma cirurgia rapidamente. Era uma cirurgia de risco preocupante. Era um tratamento nas veias. Decidi, no meu coração, em fazer as campanhas dos salmos, como também orar no altar da intercessão. E por 2 semanas, ungi minhas mãos e orava junto com o pastor gentil com as suas mãos também ungidas, apresentando meu irmão ao Senhor. Deus fez algo maravilhoso. A cirurgia foi um sucesso, surpreendendo a todos. Hoje ele está muito bem, cantando o cântico da vitória. Esse é o nosso Deus, aleluia. Quero voltar a participar desse programa, porque tenho outras bênçãos para contar. Amo muito o Senhor, pastor gentil, e toda a sua equipe, que nos atende tão bem. A Deus toda a glória. Joelina Sales Bastos, de Goiânia. Que lindo testemunho, Joelina. Deus te abençoe. É um prazer muito grande tê-la assistindo, falando ao coração, vivendo conosco nesta fé, neste propósito de ver bênçãos acontecendo. Vocês que estão assistindo, viram aí como ela fez? Na hora da oração do altar da intercessão, ela também ungia a mão dela. Eu não faço outra coisa. Todos os dias, ó, o olhinho está aqui, eu unjo a minha mão, estendo a mão ungida no vídeo e as pessoas fazem os gestos de lá. Como a Joelina também unge a mão dela, cola a mão dela na minha aí no vídeo e ora com fé e o milagre chegou. O milagre chega para aqueles que buscam. A Joelina, ao compartilhar o seu testemunho, está demonstrando muitas coisas, mas vou ressaltar 2. A primeira, a gratidão. Quem tem um coração agradecido não consegue ficar calado, a não ser falar da sua gratidão. A segunda coisa, ela nos ajuda, nos desperta, nos incentiva a continuar nesta obra e incentiva você a conhecer a Deus melhor e chegar mais perto dele e viver e desfrutar de bênçãos preciosas que ele nos proporciona. Então, muito obrigado, Joelina, fiquei muito feliz de ler o seu testemunho e testemunhos vibrantes como esse eu espero de todos vocês que nos acompanham diariamente pelo programa e assim vamos vivendo e desfrutando de bênçãos preciosas e maravilhosas também. Neste instante, eu quero conduzir você às páginas da Bíblia para que eu possa meditar com você em um trecho sagrado, importante e maravilhoso. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 7º versículo. Lembrando que Lucas era médico e era amigo de Jesus. Ele acompanhava Jesus por onde Jesus andava. Eu penso que enquanto Jesus estava operando milagres, o Lucas estava com a caneta e um papelzinho na mão, anotando tudo. Foi anotando ali aqueles rascunhos, fazendo tudo, e depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, passou uns dias com os discípulos, e ele sempre anotando cada detalhe. Aí Jesus voltou aos céus,
o João juntou aquela papelada toda, quem sabe estava ali numa caixa, que ele guardava os rascunhos, e ele começou a ler tudo, lembrando de um milagre aqui, outro acolá, foi tudo colocando em ordem, e ele disse, eu vou escrever isso para que pessoas no mundo inteiro possam conhecer Jesus. Então, essa palavra chegou a nós, porque Deus usou Lucas para escrever, e o relato dele é sempre importante. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu fico impressionado com a beleza que eu encontro nela. Veja que a Bíblia foi escrita por homens que viveram séculos diferentes, lugares diferentes, situações diferentes. Um não conheceu o outro, a maioria não teve convivência, porque alguns viveram 3.000 anos antes, 2.000 anos antes, 1.000 anos antes, viveram em lugares totalmente diferentes, mas quando eles todos foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia, quando você pega, parece que o autor é um só, e ele estava vivendo o mesmo tempo. Isso é maravilhoso e glorioso, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aqueles que foram usados para escrever foram todos inspirados por Deus, por isso na Bíblia você não encontra erro, não encontra falha, é um livro perfeito e maravilhoso. Vamos então para as páginas deste livro glorioso que é a Bíblia Sagrada, perfeito e maravilhoso que é a palavra de Deus. Capítulo 5 de Lucas, a partir do primeiro versículo, diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma quantidade grande de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Esse relato maravilhoso, sem dúvida, precioso e glorioso também, pode nos trazer a uma reflexão que, tenho certeza, contribui para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. E você sabia que o reflexo do crescimento espiritual e também do fortalecimento espiritual, ele é visível no físico? Ele é visível no corpo físico? Então nós precisamos de buscar estas bênçãos, entender o plano de Deus para a nossa vida e abrir o coração para receber dele algo que nos fortalece, algo que nos alegra, algo que nos abençoa. O apóstolo Paulo, aliás, o médico Lucas, Paulo já é outra história, né? Ele, ao escrever esse texto, ele começa dizendo que os discípulos estavam na praia lavando as redes. Aquela pescaria tinha sido frustrante. Aquela pescaria tinha sido um fracasso. Aquela pescaria naquela noite foi um cansaço sem resultado. Porque quando você vai fazer alguma coisa e se cansa, mas alcança o resultado, aquilo te ajuda a descansar. Os discípulos estão na praia, depois de uma noite cansativa de pesca, lavando as redes para, quem sabe, numa outra oportunidade, ser mais feliz, ser mais bem-sucedido. Mas eles não precisaram esperar uma outra oportunidade, um outro dia, para uma outra tentativa. Porque naquela hora Jesus aproxima deles e os vê lavando as redes.
Esse lavar as redes significa cortar pontes do passado na nossa vida, significa deixar para trás os nossos fracassos, as nossas tradições, os nossos insucessos, as nossas dificuldades, para estabelecer uma nova caminhada, estabelecer um novo rumo na existência. E é importante nós termos esta capacidade de reconhecer que precisamos melhorar, que precisamos mudar, que precisamos buscar algo maior que possa encher os nossos corações e nos dar vitória sobre as nossas limitações que a vida impõe. Então é importante observar que os discípulos estavam lavando as redes naquela hora. E ao lavar as redes, por certo, estavam murmurando, reclamando, lastimando e até questionando. E como será o dia agora? Um dizia, eu tenho a freguesia me esperando, eu tenho a banca lá no mercado me esperando. Quando eu chegar com os peixes, eles vão vender e ganhar o dinheiro. Era uma cadeia que estava dependendo daqueles pescadores. Mas eles estão lavando as redes da frustração. Eles estão lavando as redes do fracasso. Eles estão lavando a rede da derrota. Eles estão lavando tudo aquilo de ruim que eles acumularam naquela noite. E principalmente o fracasso que eles teriam que enfrentar naquele dia diante das dificuldades. E o dinheiro que eles esperavam que ganhariam com aquela pesca, para que pudesse levar o arrozinho para os filhos comer, pudesse levar o remédio para um filho que ficou em casa doente, pudesse comprar um calçado para aquele filho que disse, pai, meu sapato acabou, coisas assim. Então eles estão naquele estado triste, deplorável até, e Jesus chega quando está lavando as redes. E quando Jesus chega na nossa vida, as coisas começam a mudar. Quando Jesus chega na nossa vida, as coisas começam a mudar. Jesus então diz para o Pedro, que era o dono de um dos barcos, coloca o seu barco na água outra vez. E ele entrou no barco e disse agora, afasta um pouco aqui da praia. E Pedro afastou. E dali ele começa a ensinar as pessoas. Ensinar o quê? Ensinar a palavra da verdade. Ensinar a palavra que liberta. Ensinar a palavra que alegra. Ensinar a palavra que renova. Ensinar a palavra que nos dá forças para romper com o passado, para vivermos um tempo novo a partir do momento que encontramos Cristo. E ele ensina a palavra, e enquanto ensina, ele está ali pronto para operar um milagre na nossa vida. Veja a importância de nós pararmos para aprender de Deus. Ele não nos reúne para nos manter vazios como vamos, mas cheios quando voltamos. Sempre quando vamos ao encontro de Deus, seja num culto, seja num trabalho de célula, seja numa outra atividade onde a Bíblia é ensinada, nós podemos ir frustrados, vazios, distantes de tudo, incrédulos, mas ali nós lavamos as nossas redes de incredulidade e abrimos o coração e recebemos um ensino consistente da palavra de Deus para que possamos viver uma vida nova, preciosa e gloriosa. Jesus, depois de ensinar os discípulos os novos propósitos que cada um poderia ter na vida, ele manda que eles lancem a rede outra vez. Ele os envia para um outro trabalho. Veja, quando Cristo entra na nossa vida, nós podemos estar frustrados, como que lavando as redes, mas ele chega para nos dar um novo ânimo. E Jesus então envia os discípulos, faze-te em mar alto, vá ao mar alto neste instante e lança outra vez as redes. Ele primeiro nos envia para depois nos mandar fazer. Tem muita gente que quer fazer sem ser enviado. Tem muita gente que é enviado, mas não faz nada. Então, essas pessoas não estão incluídas no propósito divino. Nós precisamos entender que já fomos enviados por Cristo, mas fomos enviados para ir e fazer alguma coisa. Os discípulos, então, são enviados em seguida, eles obedecendo aquilo que o Senhor Jesus disse, eles chegam a dizer, olha, nós não, infelizmente, não pegamos nada, mas debaixo do poder da tua palavra, na tua palavra nós vamos lançar a rede. E assim eles lançaram a rede, obedeceram aquilo que Jesus mandou fazer.
Veja, ao obedecer, nós estamos no caminho da vitória. Nós estamos no caminho da bênção. Nós estamos no caminho do sucesso. Nós estamos no caminho da realização. E depois de obedecerem aquilo que Jesus mandou, que fossem ao mar alto, que lançassem a rede, eles, por obedecerem, colheram as redes cheias de peixe. Vejam que depois deles obedecerem aquilo que Jesus os mandou fazer, eles alcançaram aquilo que era necessário, porque eles foram obedientes, foram ao mar alto, lançaram a rede cheia de peixes, eles fizeram aquela grande colheita, aquela colheita maravilhosa, aquela colheita gloriosa. E quando eles veem que as redes estão para romper e que o barco que eles estavam não comportaria tantos peixes, eles chamaram o outro barco e disseram: venham nos ajudar, porque na obra de Deus nós não fazemos nada sozinhos. É Jesus presente nos ajudando, é Jesus presente confirmando, é Jesus presente manifestando a sua graça, mas pessoas e mais pessoas fazendo parte, porque na obra de Deus é assim, todos trabalhando, virão bênçãos maravilhosas sobre cada vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente e que você possa olhar para este relato e aplicá-lo ao seu coração e ver que aí está a fonte da sua vitória, a fonte do seu sucesso, a fonte da sua bênção. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou orar pedindo para que Deus esteja realizando na sua vida uma grande obra, um grande milagre, porque Deus pode realizar grandes obras a nosso favor. Oremos então com fé. Senhor Deus e Pai, é no nome precioso de Jesus que eu clamo a Ti nesta hora, pedindo a bênção do Senhor sobre todas estas pessoas que oram comigo, sobre todas estas pessoas cujos nomes nós apresentamos diante do Senhor neste altar. Que o Senhor possa olhar para cada necessidade, ver cada problema, enfrentar, ó Pai, toda situação contrária e repreender todo o vento, repreender toda a tempestade, repreender toda a tristeza, repreender todo o mal. Estendas as tuas mãos que curam, estendas as tuas mãos que renovam, estendas as tuas mãos que fortalecem e opera, Senhor, os mais diferentes milagres de acordo com a necessidade de cada pessoa, porque no nome de Jesus eu declaro a vitória sobre todos. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês, Deus os abençoe grandemente e digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.